Graça e paz, sou Cícero Pereira, do canal Eu na EBD. Estou aqui para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Meu amado e minha amada, se é a primeira vez que você está vendo esse vídeo, seja bem-vindo ou seja bem-vinda. Você que ainda não conhece meu trabalho, eu faço umas aulas da Escola Bíblica Dominical, onde eu ministro esta aula em PowerPoint, com imagens e animações, para auxiliar aí você que é professor da Escola Bíblica, você que é superintendente da Escola Dominical, baixar esse slide e você poder estar usando na sua igreja. Como que você pode usar? Você pode usar no Data Show, se você tiver na sua igreja, ou com a televisão de LED. Você faz a conexão com o cabo de HDMI, você pode dar uma aula interativa, uma aula dinâmica, onde tenho certeza que seus alunos irão aí te agradecer muito, tá certo? Se você quer saber como é que esse trabalho funciona, me acompanhe até o fim desta aula, tá certo? Vamos então para a lição de número 8. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8. Nós estamos estudando a revistinha do terceiro trimestre, que tem por tema Razão da Nossa Fé. Assim cremos, assim vivemos. Olá, meu amado, estamos de volta para a terceira e última parte desta videoaula, que tem por tema o corpo de Cristo. Então nós vamos entender o que significa o corpo de Cristo. Por que chamamos a igreja de o corpo de Cristo? Subtópico 1, o corpo e seus membros. A igreja é o corpo místico de Cristo. Olha só. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e, sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpriu tudo em todos. Efésios 1, 22 e 23. O apóstolo Paulo chama a atenção para um detalhe importante. Olha só, o corpo é um, e temos muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. 1 Coríntios 12, 12. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui que o corpo ele tem vários membros, N membros, né? Mas constitui um só corpo. O corpo ele é constituído por vários membros, mas é um só corpo. Assim como nós somos vários membros individuais, mas Cristo é o cabeça da igreja, e toda a igreja é o seu corpo. Somos membros do corpo de Cristo. Nós já lemos aí esse versículo, coloquei só para ilustrar, tá certo? Subtópico 2, a morada de Deus. Quando Saulo de Tarso se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, ele ouviu a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9, 14. Interessante isso aqui, porque Paulo estava perseguindo os cristãos e não a Cristo, mas Jesus disse que Paulo estava perseguindo o próprio Cristo. A Paulo foi revelado que a igreja é o corpo espiritual de Cristo, sendo o Senhor mesmo a cabeça. Efésios 1, 22, Colossenses 1, 18. Então aqui Paulo entendeu que quem ele estava perseguindo não era só os irmãos, não era só os cristãos, ele estava perseguindo a igreja de Cristo, o corpo espiritual de Cristo, porque a igreja é o seu corpo. Seus membros são o templo de Deus, a habitação do Espírito Santo. A morada de Deus no Espírito Santo. Então, o tabernáculo e o templo de Jerusalém representavam a presença de Deus. Êxodo 40, 34 e 2 Crônicas 7, 2 e 16. Tabernáculo, vamos falar um pouco aqui do tabernáculo. Para que ele servia? Ele era usado pelo povo de Israel durante a peregrinação no deserto. Era uma espécie de tenda móvel, se assim, né? Podemos dizer. Era lugar de sacrifício e adoração. Também era usado até ser substituído pelo primeiro templo em 959 a.C. Então o tabernáculo era usado pelo povo durante a peregrinação do povo ali no deserto. Eles montavam e desmontavam. Templo. Primeiro templo de Salomão, construído em 959 a.C. e destruído em 586 a.C. pelos babilônicos. Segundo templo, reconstruído por Zorobabel em 516 a.C. Este foi restaurado por Herodes 18 a.C. e foi destruído pelos romanos
em 70 depois de Cristo. Terceiro templo está com um projeto para construção em andamento. O anticristo o profanará. Não existe mais o templo de Jerusalém, mas Deus habita no cristão individual. João 14, 23, 1 Coríntios 6, 19. Claro que o templo, em forma de local, de espaço, o templo de Salomão, o templo de Jerusalém, ele não existe mais. Só que o templo de Deus hoje sou eu e somos nós. Subtópico 3. Os membros do corpo. O apóstolo Paulo explica: formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um espírito. 1 Coríntios 12, 13 parte B. A ilustração do corpo humano com a igreja nos versículos seguintes, além de mostrar a unidade na diversidade, ensina também que precisamos uns dos outros. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. 1 Coríntios 12, 12. 12, 21. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. 1 Coríntios 12, 18. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros iguais, cuidando uns dos outros. 1 Coríntios 12, 25. Isso é igreja. Igreja é unidade, igreja é união, igreja é participação de todos os membros como fazendo parte, constituindo um corpo só. Cada um tem a sua função, claro, mas igreja é isso, é unidade. Conclusão. Diante do exposto, concluímos que Deus estabeleceu a sua morada primeiramente no tabernáculo e depois no templo, ambos consagrados a Ele. E que da mesma forma o Espírito Santo também estabeleceu a sua habitação no corpo do cristão individual. Entre gentios e judeus, o Senhor Jesus formou um povo. 1 Coríntios 10, 32. De modo que o gentio deixa de ser gentio quando se converte ao Evangelho de Jesus Cristo. 1 Coríntios 12, 2, Efésios 2, 11. A missão principal da igreja é adorar a Deus e propagar o Evangelho a todas as nações da terra. Mateus 28, 19 ao 20. Bom, meu amado, nós chegamos a mais um final desta videoaula. É um breve resumo do que nós iremos estudar na próxima aula aí da escola bíblica. Na minha igreja aos domingos, outras igrejas sábado, outras no meio da semana, mas enfim, esse é um resumo da pré-aula que você vai ver aí na sua igreja. Então, se você gostou desse trabalho, né, da forma que foi apresentado esta aula, eu não entrei em detalhes nenhum aqui porque o foco é apresentar esse trabalho, onde muitas igrejas já usam esses slides. São 11 estados brasileiros aí que faz o uso do meu trabalho. Que Deus abençoe a cada uma dessas igrejas, desses professores da escola bíblica. Então, se você ainda não conhece, baixa aí esses slides, é gratuito, você não vai pagar nada. Faça um teste com seus alunos e tenho certeza que nunca mais a sua aula será a mesma. Então, se você não é inscrito no canal, aproveite aí, se inscreva, deixe seu joinha, faça seu comentário e que junto nós possamos aí abençoar mais e mais aí professores da escola bíblica, alunos, né? Ou seja, vamos propagar o Evangelho de Jesus Cristo a toda criatura. Muito obrigado aos inscritos do meu canal. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Família, irmãos, um abraço e Deus abençoe em nome de Jesus.